Enfim, chegamos ao nosso último episódio da série mais esperada desse canal até o momento. O episódio que iremos concluir o nosso desafio de sair do zero e tornar uma empresa milionária no Mercado Livre. Nós já fizemos alguns vídeos e se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns e obrigado por isso. Mas se você chegou nesse vídeo e não assistiu os demais, é muito importante que você assista para que a nossa estratégia faça sentido. Então eu vou deixar o link aqui na bio do vídeo que nós fizemos saindo do zero aos 100 mil de faturamento no Mercado Livre e também o vídeo que nós fizemos saindo de 100k de faturamento no Mercado Livre até os 500 mil em faturamento. Lembrando que faturamento não é lucro. É importante que você tenha uma boa precificação, conforme falamos no vídeo, no primeiro vídeo, do 0 ao 100k, a fim de que você não esteja apenas vendendo e não tenha nenhuma lucratividade. A minha intenção nesse vídeo é fazer com que você entenda que é possível, se você começar hoje, começando uma empresa com pouco investimento e saindo do zero a 1 milhão de faturamento. Mas, conforme vocês estão ouvindo aqui, eu estou no meio da minha operação, isso não quer dizer que não iremos trabalhar, porque ter um e-commerce não significa não trabalhar. Significa, muito pelo contrário, trabalhar e muito. Muitas noites mal dormidas, muita estratégia para fazer com que tudo aconteça. Então minha missão nesse vídeo é fazer com que você entenda exatamente as estratégias que eu fiz juntamente com o meu time aqui na minha empresa para sairmos do zero e faturar 1 milhão no Mercado Livre. Se você já curtiu esse vídeo, já está fazendo sentido para você, não esqueça de me sinalizar isso. Curte o vídeo, compartilha, compartilha com outras pessoas, com o seu possível sócio, com um amigo, pessoas que você quer incentivar. Mas não deixe de promover e propagar a mensagem que está sendo dita aqui por mim. Mas vamos lá, sem mais delongas. Nós já falamos várias estratégias no vídeo do 0 ao 100k, no vídeo do 100 aos 500, e é importante que você pegue essas estratégias, revise elas e aplique para que a gente consiga chegar no 1 milhão de faturamentos. Quando eu estava num certo período da minha empresa, eu pensava que não era possível e eu precisava contratar muito mais gente, comprar muito mais produtos diferentes, importar os produtos, crescer a quantidade de SKUs para chegar até 1 milhão de faturamento. Só que eu tive um pequeno insight que fez com que tudo isso mudasse. Primeiro, se nós formos entender como que funciona o Mercado Livre, principalmente a logística do full do Mercado Livre, nós iremos nos surpreender. Quanto mais você vende, estando no full, mais o Mercado Livre vai disponibilizar espaço lá dentro. Então um ponto muito importante é que você não precisa ir por um espaço físico maior do que você esteja, a não ser que não esteja mais suportando. Vocês estão vendo essas caixas aqui, e está chegando um momento que vai ser inviável de nossa empresa continuar nesse espaço. Mas nós continuamos a crescer com o espaço do Mercado Livre, porque o full do Mercado Livre, todos os meses, aumenta o nosso espaço. Então o primeiro ponto é, para vender mais, ou você precisa de um ticket maior no seu produto, ou você precisa de mais espaço. Com isso, eu virei uma chave no meu negócio, que era escala. Quando eu entendo o que eu preciso para escalar o meu negócio, eu faço com que seja mais fácil, eu não preciso pensar em outras coisas para custo. E daí nós partimos para o produto, porque na minha cabeça, na minha mentalidade, eu precisava comprar mais 100 produtos, mais 200 produtos e anunciar esses mesmos produtos para aumentar o meu faturamento. Até que eu parei um dia e entendi que para chegar a 1 milhão, eu precisava vender o mesmo, só que de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Vender o mesmo, só que de forma diferente. Existe algo dentro do mundo dos negócios que precisa fazer parte da rotina do empreendedor. E isso é estudar o comportamento do seu cliente. Entender exatamente o que o seu cliente quer, como ele quer, qual cor ele quer e a quantidade que ele quer. Quando eu entendi isso, através da minha aba de vendas, estudando o comportamento do cliente, eu percebi que vários clientes compravam mais de uma unidade do meu produto. Vários clientes perguntavam sobre outros tamanhos de alguns produtos que eu já tinha anunciado. E outros clientes também perguntavam sobre outras cores. E dali eu peguei todos esses questionamentos, esse comportamento na aba de vendas e comecei a criar uma estratégia. E para criar essa estratégia, depois que eu comecei a estudar o comportamento do cliente, eu percebi que eu precisava ir para duas vertentes. A primeira vertente, vender um produto que já tinha na minha base, já tinha na minha curva, só que de forma diferente.
uma quantidade maior, quantidade duplicada, quantidade triplicada. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu vendo um produto que é um kit com 12 peças e o cliente comprava 2 unidades. E aí eu não estava percebendo que a empresa estava deixando dinheiro na mesa por falta de estratégia. O que eu fiz? Quando você vende um produto e o cliente compra 2 unidades, é cobrado tudo em duplicidade. 2 taxas fixas, 2 taxas de comissão e por aí vai. Quando eu pego esse mesmo produto, crio o anúncio com 24 peças, que é a mesma coisa quando o cliente compra 2 unidades, eu pago apenas uma taxa fixa e apenas uma taxa de comissão. O lucro ele é maior e eu consigo aumentar o meu ticket médio. Com isso, eu preciso de uma menor quantidade de vendas para realizar um faturamento maior. E você pode pensar, nossa, Lucas, mas R$6 é muito pouco. Só que cada centavo dentro do e-commerce, a gente sempre tem uma escala muito maior. A gente está pensando a nível Brasil. Então faz R$6 vezes 1.000 unidades, vezes 2.000 unidades, ou até mesmo menos, faz vezes 100 unidades. Já é um valor considerado. Cada valor dentro do seu percentual de custo vai fazer com que a sua margem reflita positivamente ou negativamente. Depois que eu realizei isso, pasmem vocês, eu tive um aumento de 30% no meu faturamento e 15% na minha lucratividade. E eu não precisei abrir novos fornecedores, abrir um novo relacionamento com o fornecedor, comprar outros produtos. Eram produtos que já estavam no meu galpão. Eu apenas precisava criar a variação. Então, resumindo, o que eu fiz? Peguei um produto que eu já vendia, uma quantidade, estudei o comportamento do cliente que comprava mais de uma unidade daquele produto ou perguntava de outros tamanhos e eu fui lá e criei a minha oferta, precifiquei, tive mais margem e aumentei o ticket da minha loja. Uma outra estratégia que nós aplicamos depois que nós começamos a estudar o comportamento do nosso cliente, além de vender um produto em quantidades maiores, foi vender em outras cores. Porque os clientes perguntavam, um produto que eu vendia na cor preto ou na cor branca, o cliente perguntava, tem vermelho? Tem azul? E com a frequência dessas perguntas, eu senti que era o momento para adquirir no fornecedor as cores desse produto. E nisso eu fiz com que o meu produto tivesse uma quantidade de variações, tornando uma opção para o cliente e fazendo com que ele tivesse uma variedade dentro do carrinho dele. Então nós falamos até agora de nada muito disruptivo. Eu falei para você estudar aquilo que você vende e vender de formas diferentes. Criar kits, variações, cores e tamanhos. Depois que eu entendi essa estratégia, eu comecei a desenhar as curvas do meu negócio. Eu desenhei curva A, que ela é focada em trazer volume para a conta, então são os produtos que mais têm acesso, os produtos que mais vendem e os produtos que mais trazem o cliente para dentro da minha loja. E curva BC, que são os produtos de tickets maiores e que vai trazer uma rentabilidade maior para o meu negócio. A primeira estratégia para chegar ao 1 milhão foi dita agora para vocês. Vender o mesmo de forma diferente. Estruturar a sua curva de anúncios. Curva A, curva B e curva C. Cada uma com uma intencionalidade diferente. Partindo para outras estratégias, existe uma ferramenta no Mercado Livre que se chama Brand Ads, /minha página. É uma ferramenta recente, nos últimos 6 meses ela tem sido mais aplicada, e essa ferramenta ela tem a funcionalidade de você criar a sua loja dentro da plataforma do Marketplace. Quando você cria a sua loja, você consegue colocar a sua logo, você consegue colocar o design da sua loja, seja de boas-vindas, seja dos produtos principais que você vende, as principais promoções que você oferece. E com isso, depois de você desenhar a curva A, B e C, você consegue posicionar estrategicamente os seus produtos dentro da sua loja. Só que não para por aí, porque essa ferramenta ela apenas abre um leque de opções do que você pode trabalhar junto com o seu cliente. A primeira opção, o seu cliente pode seguir a sua loja. Uma das estratégias que nós utilizamos, quando o cliente começa a seguir a nossa loja, nós temos acesso direto a ele. E dentro do Mercado Livre existe uma outra ferramenta que ela começa a partir da minha página, que se chama chat de transmissão. Através do chat de transmissão eu consigo mandar as principais novidades dos produtos que lançaram para o meu cliente, as principais promoções, uma oferta relâmpago. E essas mensagens são chatas, ficam aparecendo como notificações o dia todo para o meu cliente. Só que de forma mais estratégica, o que eu faço? Eu estudo qual é o horário que o meu cliente mais utiliza o app do Mercado Livre e eu vou enviar aquela mensagem 5 minutos antes desse horário. Então o meu cliente é um público B, C e D.
financeiramente. Esse público, eu entendo que ele pega transporte público de manhã, ele está almoçando entre meio-dia e às 13h30, e a partir das 6 horas é o momento que ele pega o transporte público para voltar para sua residência e ele fica na casa dele. Então eu começo a disparar mensagens no período da manhã, no período do almoço e no período que ele está, que é o famoso horário de pico. Quando ele está no celular, eu não sei se vocês já repararam ou se já andaram de transporte público, mas hoje o transporte público, 95% das pessoas estão mexendo no celular. Porque é o horário onde você está estressado, cansado e você deposita ali ou precisa de alguma dose de dopamina que as redes sociais entregam para vocês. Então você vai buscar a aba da minha página. Com isso você vai desenhar o design da sua loja. Depois disso, uma outra ferramenta no campo marketing dentro do Mercado Livre está o chat de transmissão, onde você vai disparar essas informações. Outra estratégia dentro da minha página é você anunciar, ou melhor, patrocinar a sua loja. Existe uma forma onde você coloca as principais palavras-chave que os clientes pesquisam lá na aba de busca, e quando o cliente pesquisa isso, claro, você está pagando por isso, mas quando o cliente pesquisa, aparece a minha página, ou seja, aparece a sua loja para que o cliente clique e veja todas as opções de produtos que você detém. Quando você faz isso, a gente chama essa ferramenta de Brand Ads. Existe o Product Ads, quando você investe no produto de forma isolada, e existe o Brand Ads quando você investe na sua loja. Mas um pré-requisito para isso é ter a minha página criada. Investindo no Brand Ads, eu estou anunciando, patrocinando toda a minha loja. Então vai aparecer a minha logo e os principais produtos que eu quero que apareçam. Quando o cliente clica na sua loja, você precisa utilizar estratégias de retenção. Quais são as principais estratégias de retenção que eu utilizo e que eu utilizei para chegar até 1 milhão? A primeira estratégia é, quando o cliente começar a seguir a minha loja, ele vai ganhar 5% de desconto em qualquer produto acima de R$150. Eu vou na central de promoções, crio o cupom com essa funcionalidade e eu crio um design na minha página que vai aparecer na tela principal para que o cliente esteja ciente disso. Segundo, depois que ele seguiu, ou se ele não seguir, eu tenho um cupom para a primeira compra. Porque esse cupom para a primeira compra, que são 5% também, acima de R$150, que eu fui na central de promoções, criei ele, ativei alguns produtos específicos que eu quero impulsionar, e se o cliente está comprando pela primeira vez, ele consegue resgatar. Lembrando, eu sempre coloco o percentual e o mínimo de compra que ele precisa fazer para atingir a oferta desse desconto. Lembrando, não é R$150 em um produto só, são R$150 dos produtos que estão participando daquela promoção. Eu posso ativar toda a loja ou eu posso selecionar uma quantidade específica. O que eu faço? Ajusto toda a loja, porque eu já desenho a precificação para que ela suporte esse 5% de desconto. E a terceira estratégia e última estratégia que eu utilizo é um cupom que fideliza o meu cliente. Então, se ele comprar pela primeira vez, ele ganha desconto. Se ele seguir a minha loja, ele ganha desconto, lembrando que não é acumulativo. Então, se for a primeira compra e se ele seguir a loja, ele só vai ganhar 5%. E o terceiro é para quando ele compra o produto e eu preciso que ele avalie a minha compra. Depois de ter uma boa experiência, e nós, aqui da nossa empresa, nós fazemos questão, todo o time é treinado para embalar o produto de uma maneira correta, embalar o produto protegido a fim de que não chegue quebrado ou não dê devolução ou não esteja trocado para o cliente. Então, eu garanto que o meu cliente vai ter uma boa experiência. O que eu não garanto é a logística, que isso não está em minhas mãos. Mas o time do Mercado Livre, eu acredito que eles têm uma responsabilidade imensa para fazer com que chegue tudo em boas condições para o cliente. Chegando em boas condições, eu quero que esse cliente tire foto, poste no meu anúncio, escreva um comentário para que outras pessoas comprem também. Existe um dado de que as pessoas estão tendenciosas a comprar algo quando alguma outra pessoa já comprou e avaliou. Ou seja, uma experiência empírica de que aquele produto chegou bem e deu tudo certo. E o anúncio corresponde ao produto que chegou. Então esse cupom, que é um banner escrito Fideliza, que a pessoa pode resgatar após ela comprar, como que funciona? A partir do momento que ela avalia a minha compra, ela recebe esse cupom, postou a avaliação, recebe esse cupom para usar nos próximos 30 dias. Isso, querendo ou não, obriga a pessoa a ter uma recorrência e encontrar algum outro produto que ela vai precisar
nos próximos 30 dias e as mesmas condições. Precisa comprar acima de R$150 de produtos selecionados daquela oferta, 5% de desconto e não é acumulativo. Com essas 3 estratégias, nós concluímos o que nós podemos fazer para reter o nosso cliente na nossa página. Então eu trouxe para vocês aqui exatamente o que nós fizemos. Pode parecer que foi pouco voltado para 1 milhão, mas eu preciso que você entenda que para chegar a 1 milhão você precisa replicar o que você fez do 0 ao 100, o que você fez no 0 aos 500 e agora adicionando essas estratégias para você aplicar para 1 milhão. Não quer dizer também que essas estratégias que eu trouxe aqui, você só pode aplicá-las quando você quiser faturar 1 milhão. Se você quiser começar a sua empresa, começar a sua conta nos marketplaces ou propriamente no Mercado Livre, com essas estratégias, você está totalmente livre. Eu estou dizendo e mostrando para vocês aqui exatamente o que eu fiz por ordem para chegar no nosso objetivo. E o que eu peço é que você, de alguma forma, comente aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque a nossa ideia é mostrar o conteúdo e a realidade, o conteúdo real do que é uma empresa de e-commerce, de marketplace no Brasil. A nossa ideia não é mostrar uma realidade falsa, ostentação, coisas que não estamos fazendo. Eu estou aqui na minha operação, no meio do furacão, conforme eu gosto de dizer, porque eu acredito que isso constrói a empresa de e-commerce. E não empresas que ficam para sempre, né, em locais pequenos, não se profissionalizam e não têm, pelo menos, alguns colaboradores, um time para chamar de seu e caminhar junto a fim do crescimento. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se fez sentido para você, me deixe saber. Comenta, curte, se inscreva no canal e até a próxima. E boa sorte, porque eu estou falando com o próximo dono da empresa milionária dentro do Mercado Livre.